Meus queridos, convido a todos a compartilhar comigo a palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E também todos os que quiserem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Meus queridos, temos visto nos últimos anos, nas 2 últimas décadas, bispos e pastores evangélicos formando um partido político para fazer acordo com partidos políticos fisiológicos infestados de corruptos, outros sendo flagrados no aeroporto tentando contrabandear dólares e usando a palavra de Deus para esconder o crime 2 vezes. Primeiro, tentando esconder o dinheiro do contrabando dentro da Bíblia, e depois falando para o juiz que tentou contrabandear dólares para o evangelismo. E o que dizer do bispo que produziu a lamentável cena do Papa Dízimo, abraçando o dinheiro dos dízimos e das ofertas e lambendo os beiços como aquele que acaba de ceiar? Todos, quando contestados, dizem que estão sendo perseguidos pela causa divina, como os profetas e apóstolos foram perseguidos pela causa divina. E eles lembram esta passagem que diz: todos os que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ora, sendo de fato válido para os dias atuais, esta palavra de Deus que diz que todos os que querem servir a Jesus padecerão perseguições, surge a pergunta, emerge a questão: seriam esses bispos escandalosos perseguidos pela causa divina ou constrangedores de Cristo? Perseguidos ou constrangedores? Constrangedores, certamente, pois os profetas e os apóstolos não foram perseguidos por tentar contrabandear dinheiro, dólares, ouro, prata, enfim, etc. Tampouco foram injuriados por fazer acordo com autoridades corruptas que massacram o pobre para enriquecer mais e mais. Ora, mas bem profetizou o Espírito Santo a respeito destes. Eles aprendem sempre sem nunca poder chegar ao conhecimento da verdade. São atalaias cegos, são como cães mudos que não podem avisar da chegada do ladrão. Antes faz acordo político com ele. Cães gulosos que não se podem fartar. Dizem eles: vinde, traga-nos do bom e do melhor, porque o dia de amanhã será ainda melhor que o de hoje. São pastores, bispos que nada compreendem. Não compreendem que fazer acordo político com ladrões dos pobres, do dinheiro público, com autoridades corruptas, ou tentar contrabandear dólares, tentando esconder depois o produto do crime dentro da palavra de Deus. Ora, não compreendem que isso constrange a causa de Cristo e de Deus. Cada um se tornou para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua cota. Um destes bispos, na política, fez acordo com ladrões do dinheiro público dos pobres. Ladrões do dinheiro público dos pobres? Cito nomes: Sarney, que dá emprego público para a neta sendo dono de empresas próprias que geram empregos próprios. Renan Canalheiros, o Laranjal das Paixões, que fez uso de documento falso no Senado Federal. Como a Polícia Federal diz que o documento era falso e depois não pôde fazer mais nada. Maluf, Jader, contra os quais não há difamação possível. Tem um pastor aí que montou partido político para fazer acordo com os corruptos, com os ladrões do dinheiro dos pobres, e depois defende a legalização do aborto para diminuir a pobreza, se tornando assim
mais que um bispo escandaloso, um verdadeiro sinal apocalíptico na terra. Todos estes se tornaram constrangedores de Cristo e do Evangelho, pois não é animador para o Evangelho fazer acordo político com corruptos ou tentar contrabandear dólares, tentando esconder o produto do crime dentro da palavra de Deus. Não é animador para o Evangelho um pastor produzir a cena simbólica do seu caráter de filho de Eli, abraçando o dinheiro do sacrifício do povo e lambendo os bens, como um namorado incontinente e apaixonado que acaba de conseguir o que quer. Não é animador, não. É constrangedor. Esses pastores, bispos escandalosos, são como nuvens sem água, árvores infrutíferas, 2 vezes morta, ondas impetuosas que escumam abominações, são como notícia de morte em noite de núpcias, alegram-se banqueteando-se de vós e apacentando a si mesmos sem temor. Ora, Deus não veria isso e não se indignaria o Senhor? Estes pastores, bispos escandalosos, se tornaram constrangedores de Cristo e do Evangelho na terra, e como os anjos caídos, que não guardaram a sua posição, antes abandonaram a sua própria habitação, estes, tendo abandonado seu chamado original, abraçaram o ministério do constrangimento de Cristo e do Evangelho. Você crê na soberania do Senhor Jesus? Deseja confiar em Jesus para ter vida eterna? Então procure servir a Deus em uma igreja evangélica. Muitos são os arraiais do Senhor na terra, e o Senhor dos exércitos passa em revista as suas tropas, e certamente se levantará pelos pobres para os livrar daquele que é mais forte do que eles. Mas vomitai, considereis por fútil, inútil e pernicioso o testemunho pérfido destes bispos escandalosos, cujo Deus é o ventre e cujos caminhos o abismo. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe sua vida.